Bom dia, graça e paz. Graças ao Senhor Jesus. Como é bom, como é maravilhoso adorar o nosso Deus, poder estar na presença dEle, seja em oração, seja em meio a louvores, seja na congregação, onde nós buscamos a Ele aqui como família. Isso é maravilhoso. E onde o nome do Senhor é entronizado, é honrado, Ele se faz presente. Não é isso? A palavra diz que quando dois ou mais se reúnem em nome dEle, o Senhor se faz presente. E Ele é um Deus tão bom que quando nós o buscamos, mesmo na nossa particularidade, Ele também está conosco, Ele também ouve a nossa oração, ouve a nossa voz. O Evangelho, nós sabemos que não se trata de religiosidade. O Evangelho necessita de se conhecer a palavra de Deus, mas o Evangelho não é necessariamente conhecer a palavra. O Evangelho é se relacionar com o Espírito Santo de Deus. O diabo conhecia a palavra e questionou ao próprio Jesus com a palavra. O diabo conhecia o próprio Deus, ele estava com ele antes de ser julgado, antes de ser tirado das regiões celestiais ali, do terceiro céu, vamos dizer. Então, o diabo conhecia ele, o diabo conhece a palavra, mas o diabo não vive um relacionamento com Deus, amém? Então, se nós somente conhecermos a Bíblia, e somente conhecemos de ouvir falar a Deus, isso não representa o Evangelho, isso não representa a intimidade com Deus, isso não representa o cristianismo. Cristianismo é relacionamento com Deus. Isso envolve conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, nós temos falado, eu tenho trazido normalmente as mensagens no culto da noite, e nós temos trazido uma sequência de mensagens sobre arquétipos. E temos falado sobre vários homens da Bíblia, vários homens e mulheres que são arquétipos. A palavra, ela nos traz todos aqueles homens, profetas, reis, sacerdotes, juízes, como pessoas através do quais elas representam um certo tipo de pessoa, uma certa personalidade. Aqueles personagens representam um comportamento. Então, quando a palavra traz no Novo Testamento sobre Jezabel, que Jezabel estava ali naquela igreja, não falava sobre Jezabel de carne e osso, falava sobre o espírito de Jezabel, sobre um certo tipo de comportamento, sobre uma certa conduta. Consegue entender? Então, isso diz respeito a um certo tipo de padrão comportamental. Por isso que nós também sabemos que quando alguém fala assim, alguma coisa, eu vi naquela pessoa um espírito de pombagira, alguma coisa assim, diz respeito a um padrão comportamental relativo àquela entidade, àquele espírito. Homens de Deus, eles trazem um modelo comportamental. Homens que não são de Deus, de igual forma. Então a palavra nos traz essas referências para que possamos olhar, nos espelhar ou nos afastar. Para que nós possamos medir o nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa postura e ter uma referência conforme a palavra. Então, Jesus, quando ele falava com Pedro, ele falava na linguagem que Pedro entendia. Pedro era um pescador. E Deus falava com ele o quê? Você será pescador de homens. Falava na linguagem que ele entendia. Quando Deus falou com Abraão, falou na linguagem que Abraão entendia. Os estudos mostram que eles entendiam sobre astronomia. Então, ele fala na linguagem que nós entendemos. Ele traz homens e mulheres para que nós possamos entender padrões comportamentais que agradam a Deus. Comportamentos que honram ao Espírito Santo de Deus. Comportamentos que desonram. Aquilo que é princípio que devemos cumprir. Aqueles princípios que são quebrados, que nos levam à ruína. Nós entendemos conforme a palavra que regra muitas vezes você quebra. Mas princípios, se você os quebra, você é quebrado por eles. Amém? Então, hoje, assim como no último culto, eu falei sobre Eli, o arquétipo de Eli. E hoje nós vamos dar continuidade sobre Eli, uma figura intrigante dentro da palavra, um homem de Deus, um sacerdote que além do sacerdócio também era juiz. E nós vamos aprender um pouco sobre Eli, sobre tudo que a palavra nos mostra sobre ele e tantas coisas que podemos aprender. Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor use os meus lábios. Eu preciso que a Tua mente, Deus, seja a mente através da qual eu iria ministrar a esta palavra, Deus. Deus, que o Senhor possa falar a cada coração. Nós declaramos por terra toda racionalidade indevida. Nós declaramos por terra toda dúvida, Deus. Nós trazemos agora, Deus, a nossa consciência de que o Senhor é poderoso, de que a Tua palavra é poder,
lê, é lâmpada para os nossos pés, que a Tua palavra nos instrui, que a Tua palavra nos guia, nos direciona, nos conduz. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas. Nós reconhecemos a nossa humanidade. Nós queremos ter um coração quebrantado diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, não nos deixe prosperar no pecado, no erro, na altivez, no orgulho, mas fale aos nossos corações. Nós estamos aqui para sermos, Deus, ensinados por Ti. Nós estamos aqui para sermos instruídos na Tua palavra. Nós estamos aqui para crescermos a Tua graça no Teu conhecimento. Nós estamos aqui porque amamos a vida no corpo, na igreja, em nome do Senhor Jesus. Ao Senhor seja toda a honra, Pai. O Senhor, Deus, merece toda a glória. Ao Senhor seja todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas com força. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu quero que vocês abram comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Nós iremos ler o versículo 12. 17, 22 e o 26. Então vamos começar pelo versículo 12, que diz assim: Os filhos de Eli eram perversos, não se importavam com o Senhor. Versículo 17. O pecado desses jovens era muito grande aos olhos do Senhor, pois tratavam com desprezo a oferta do Senhor. 22. E depois 26 em diante. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. O menino Samuel continuava crescendo, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família do seu ancestral, quando eles estavam no Egito sob o domínio de Faraó? Escolhi o seu ancestral dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso, usar o colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família dele todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel ao meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem do seu ancestral que ministrariam diante de mim para sempre. Contudo, agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Amém? Então, aqui a palavra fala sobre um sacerdote, que ele era um homem íntegro. A palavra fala sobre um juiz que julgava com honestidade. A palavra fala sobre um homem de Deus, que havia uma promessa sobre a casa dele, pastor Wesley. Havia uma promessa sobre ele e que se derramaria sobre toda a sua descendência. Mas que pela negligência desse bom homem, pela omissão desse juiz, desse sacerdote, ele e toda a sua casa pagaram um preço caro. Uma liderança sem a disciplina necessária, ela colhe as suas consequências. Um pai e uma mãe, um líder, seja numa função empresarial, ou seja numa função ministerial, que ele cumpre a sua função como homem de Deus, é um homem íntegro, mas que ele é negligente com aqueles que estão subordinados a ele, vamos dizer assim, com aqueles que estão sob a sua liderança, ele paga um preço alto, ele e aqueles que estão debaixo dele. Então, quando você observa o que Deus fala ao sacerdote, a Bíblia fala um homem que era justo e bom, mas trazendo a omissão, a sua negligência com seus filhos, com o que havia ocorrendo debaixo dos seus olhos, trazendo sobre ele também a responsabilidade. Então, quando nós começamos a estudar o arquétipo de Eli, nós começamos a entender, às vezes, muitos homens e mulheres de Deus que estão na igreja, que vêm aqui ao culto, que gostam de ouvir a palavra, mas são negligentes. Veem as coisas ocorrendo de forma errada, debaixo do seu nariz, dentro da sua casa, e não disciplinam seus filhos. Ou então no ministério.
Às vezes ela está numa função e ela vê algumas coisas erradas discorrendo, mas ela não chama atenção, ela não chama para conversar. Ela tem medo de conversas difíceis, tem medo de confrontar, tem medo de perder aquela pessoa, tem medo de perder aquele membro. E ela acaba incorrendo num pecado, mesmo sendo uma pessoa que vive em integridade. Então, os israelitas, o povo, os estudantes, os rabinos, eles chamam Eli de um homem bom que se tornou refém da sua própria mansidão. Você conhece alguém assim? Alguém muito bom, mas refém da sua própria mansidão. Agostinho afirma que ele amou mais a paz doméstica do que a própria disciplina divina. Sabe aquela pessoa que ela pega aquele versículo que fala assim, se possível, tenhais paz com todos, Lucas? Ela pega daquele versículo e ela se apropria dele e se esquece de todo o restante que a Bíblia traz. Então Agostinho ele diz isso, que ele amou mais a paz doméstica do que a disciplina divina. Ele preferiu o conflito, evitar o conflito, do que preservar o altar. Ele sabia tratar com Deus, porque Deus falava com Eli. Mas ele não sabia tratar com seus filhos. Disse Jerônimo em suas homilias que é muito preocupante a ternura sem a verdade. É aquela pessoa que ela se preocupa somente em ser uma pessoa amorosa, carismática. Mas ela é negligente ao ser verdadeira com aquilo que desonra o altar do Senhor. Então, Calvino também diz que ele usa Eli como advertência contra o perigo de pais e líderes indulgentes. Então, quando falarmos pais e líderes, pense em qualquer função que você exerça uma liderança. Ele preocupou, porque ele pecou mais por amor desordenado, que não é amor, de fato, conforme a palavra ensina. Nós falamos aqui, eu já trouxe algumas vezes, eu estava conversando com algumas pessoas que pensam, o relacionamento sexual antes do casamento não tem problema. Como disse uma mulher para mim uma vez, isso é o amor, Davi. É a verdade de que um homem sente para uma mulher para um homem. Então eles se deitam ali e Jesus está vendo o nosso coração. Não, não é assim. Ele olha o nosso coração. Mas antes de tudo está a palavra dele. E amor não é o que você diz ser amor. Amor é o que a palavra do Deus vivo, que criou os céus e a terra, que é o arquiteto do universo, é aquele que a palavra diz que instruiu a sabedoria. A palavra diz que ele deu ordem, tudo se formou pela palavra do seu poder. Entende? Pelo poder da sua palavra e pela palavra do seu poder. A palavra diz que o verbo encarnado, Jesus, que veio entre nós, aquele que é o Todo-Poderoso, que era e que sempre será, Ele estabeleceu os parâmetros, Ele criou todas as coisas, Ele formou tudo conforme a sua sabedoria, conforme o seu conselho. Então o conceito de amor não é o que você quer definir como amor. O conceito de amor, para aqueles que creem em Deus, é o conceito que a palavra traz como definição de amor. Então não são seus sentimentos que definem amor, é o que a palavra diz que é amor. Então eu falei com aquela mulher, que era uma mulher temente a Deus, falei assim, olha, você está errada, porque não é Deus simplesmente olhando seu coração, mas é o que a palavra dele diz. Então se você está desonrando a palavra de Deus, você não está o amando como ele ensina que é amá-lo. Então a negligência de Eli pregou o seu próprio sermão, disse Martinho Lutero. Eli ensinou Israel, mas não ensinou a sua própria casa. É aquela pessoa que dentro da igreja, ela busca, ela ora, ela manifesta os dons, ora em línguas, porque ela está em intimidade, mas dentro da sua casa ela é negligente. Dentro da sua casa ela não instrui os próprios filhos. Ela vê as coisas acontecendo, mas ela faz vista cega, né? Ela faz ali finge que não vê. Então, todo sacerdote, todo líder, primeiro, deve ser líder, deve ser sacerdote dentro da sua própria casa. Amém? Então, Campbell Morgan, ele vê Eli como um homem velho, carregando um peso que ele mesmo não queria enfrentar. Ele destaca que o maior perigo de Eli foi uma espiritualidade que perdeu a urgência da santidade. Sabe aquela pessoa que está mais preocupada em falar assim, mas para que você vai no monte orar, sendo que você não precisa ir mais no monte?
Ela está mais preocupada em dizer o que a Bíblia fala, o que precisa e não precisa, do que buscar o próprio Deus. Do que buscar viver a santidade. Ela está mais preocupada em dizer, olha, mas você fez tal coisa, você jejuou, mas não. Ela está mais preocupada em apontar como os judeus faziam com Jesus, do que viver a santidade. Então nós devemos baixar um pouco a nossa guarda de ficar apontando e se preocupar em viver um relacionamento verdadeiro e sincero. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então, Charles Spurgeon, ele traz uma afirmação forte sobre isso. Ele diz que a mansidão de Eli se tornou crueldade para sua casa. Quantos aqui conhecem contextos assim? Eu conheço. Que a mansidão de um pai e de uma mãe tornou a própria crueldade para dentro da sua casa. Seus filhos foram para caminhos totalmente diferentes, porque faltou disciplina, faltou instrução. Foram omissos, foram bons, não deixaram faltar o pão, o leite, a carne, o arroz, mas faltou a disciplina, faltou a correção, faltou a vara. Muitas vezes também ministerialmente, conduzimos às vezes de forma omissa, vemos algumas coisas e falamos, deixa isso para lá. Nos preocupamos mais com isso do que em agradar ao Espírito Santo de Deus. Então, quando a vara é poupada, a glória é retirada. Eli era um homem bom, que perdeu a capacidade de confrontar. Nele nós descobrimos que a bondade sem coragem pode destruir uma geração inteira. Porque o que a palavra diz é que a promessa que havia sobre Eli, irmão de Vieira, a palavra que havia sobre ele, Deus falou da seguinte forma, não será mais dessa forma como eu disse. A geração dele inteira, Denilson pagou. A geração inteira. Então, o que a Bíblia diz a respeito? Como corrigir? Como disciplinar? Não é com base no que você pensa que você acha. Não é com base no que diz determinado filósofo, a não ser que ele esteja filosofando sobre o que as Escrituras diz. Claro que nós podemos ouvir e nos espelhar. Leia sobre filósofos, é muito bom. Vai desenvolver o seu racional cognitivo, vai desenvolver a sua capacidade de pensar, de questionar. Mas sobre tudo, que seja sobre a sua instrução, a palavra de Deus. Então, ao instruir, abra a palavra. Ao exortar, traga o que a palavra diz. Ao conduzir, não fale pelo que você quer somente. Olhe conforme a Escritura te ensina. Amém? Assim será mais fácil. Quando você tiver dúvida, mas será se eu faço isso? Você vai olhar para a palavra e vai entender. Se eu não fizer, minha geração inteira vai colher dessa omissão. Então, o que nós devemos falar deve estar respaldado pela Bíblia. Provérbios diz assim, eu quero que abram comigo em Provérbios 13, 24. A palavra diz que o mandamento é a lâmpada e a instrução, luz, e a repreensão, disciplina, e a repreensão e a disciplina são o caminho da vida. Olha o que diz Provérbios 13, 24. Quem retém a vara, odeia o seu filho. Teve uma mãe que nós estávamos conversando, ela falou assim, mas eu não posso disciplinar meu filho, eu não posso bater, eu não posso. Você não deve espancar, você não deve machucar, você não deve fugir ali do seu controle. Mas olha o que a palavra diz, quem retém a vara, odeia o seu filho. Quem o ama, buscará disciplina. E não estou falando necessariamente de bater, mas de chamar, de dizer, de repreender, de falar, de exortar. E ainda assim, às vezes, se fustigares com a vara, diz a palavra. Diz assim em Provérbios também, 23, 13 e 14. Provérbios 23, 13 e 14. Quem despreza a instrução, olha que forte, Rogério. Quem despreza a instrução, pagará por ela. Meu Deus. Mas aquele que respeita o mandamento, será recompensado. Amém? Aquele que respeita o mandamento será recompensado. Sabe por que muitas pessoas, pastor Wesley, param de continuar? Quem despreza a instrução pagará, mas quem respeita o mandamento será recompensado. Sabe por que muitas pessoas param de obedecer o mandamento? Sabe por quê, Isaac? Porque elas começam a obedecer o mandamento. Só que muitas vezes ela não vê
a consequência positiva disso de imediato na vida dela. E ela vê o ímpio fazendo tudo errado e acontecendo tudo certo na vida dele. E ela começa a questionar se realmente existe valia ou não sobre o que a palavra diz. E ela começa a questionar se de fato isso representa uma verdade, ou se de fato isso representa algo que é de Deus para ele. E ao questionar, porque os seus olhos aparentemente não veem a diferença, ele começa a se corromper. Como eu estava conversando com um pastor, e ele falou o seguinte: Davi, um pastor, pastor da segurança pública, policial, e falou assim: Davi, eu vou pegar aquele homem, nós vamos achar ele, nós vamos cortar a cabeça dele. Falando de um estuprador. E aí falou assim: eu já mandei para todo o meu grupo de polícia, nós vamos achar aquele cara, nós vamos cortar a cabeça desse homem, Davi. Mas antes de cortar a cabeça dele, ele vai sofrer. Nós vamos cortar a parte genital dele, ele vai sofrer. Aí eu falei para ele da seguinte forma, falei assim: cara, mas é isso que a palavra ensina? Ele falou assim: não, Davi, não confunde não. Deus está lá no céu, mas você vê as coisas acontecendo? Olha a injustiça de homem, por que Deus não faz nada? Pastor, por que Deus não faz nada? Então isso aí cabe a nós, Davi. Olha, Davi, ele pegou e cortou a cabeça do gigante Golias. Hã? E aí o que eu falei com ele é o seguinte, eu falei com ele assim: meu irmão, eu entendo, aquele tempo era um outro tempo de Davi e Golias. E se você está no exercício da sua função e alguém está trocando tiro com você, você tem que, que executar aquela pessoa porque a sua vida contra dele está tudo certo. Você tem que fazer. Mas no que diz respeito a isso que você está falando agora, isso não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. E a palavra diz assim, que o salmista Davi, está escrito em Salmo 72, se eu não me engano, 73, que ele começou a questionar: mas olha o ímpio, ele faz tudo e não acontece nada. Olha, será se Deus ele não está olhando? E Davi começa a questionar. Aí ele fala: até que eu entrei na presença de Deus. E tudo isso, e para tudo isso, você consegue entender que existe uma soberania. E ele fala que quando ele entrou na presença de Deus, quando ele buscou a intimidade, os questionamentos foram respondidos. Aqueles que não foram submetidos por uma superioridade divina, que governa sobre tudo e sobre todos. Então a resposta não está na sua justiça própria, a resposta está no relacionamento, a resposta está na intimidade. Ele se aproximou de Deus e o seu coração se encheu de gozo, e o seu coração se encheu de alegria. Consegue compreender? E a justiça do homem foi substituída pela confiança da justiça de Deus. Aleluia! Provérbios 29, 15 a 17 diz assim. Provérbios 29, 15 a 17. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline o seu filho, e este lhe dará paz. Este lhe trará grande prazer à sua alma. Amém? Quantos creem nessa palavra? Digo, aleluia. Então, agora, quem tiver coragem, e quem tiver um coração mais preocupado em viver na santidade que agrada a Deus, levanta a mão, por favor, e diz assim: Senhor Jesus, me corrija quando eu estiver errado. Não me deixe prosperar no erro ou no pecado. Não foi todo mundo que disse, tá? Não me deixe prosperar no erro ou no pecado. Amém. Aleluia. Olha, dizer isso, muito obrigado, Vitória. Dizer isso demanda coragem, sabe por quê? Porque ser disciplinado por Deus muitas vezes é muito doloroso. Muitas vezes é vergonhoso aparentemente para você. Só que só vai dizer isso quem se preocupa mais em viver um relacionamento que agrada a Deus do que viver sem dor, sem disciplina. A palavra diz que é o filho bastardo que não tem disciplina. Então, que nós tenhamos coragem de dizer com o coração: Deus, não me deixe prosperar no erro. Me disciplina se eu estiver cego achando que estou correto. Amém?
Glória a Deus. Então, Mike Murdock, ele diz o seguinte: confronto é a tentativa de preservar um relacionamento. Isso é verdade, porque quando você não se importa com alguém, você não fala. Você vê alguma coisa errada, você faz o quê? Deixa pra lá. Ah, não, esquenta a cabeça não, deixa. Mas quando você ama, você está preservando o relacionamento. Então, os relacionamentos precisam de conversas difíceis. Eu não tenho medo de conversa difícil. Se você ama uma amizade, se você ama um relacionamento, você vai ter conversas difíceis muitas vezes para preservar. Amém? Então, amor sem limites em qualquer esfera, seja de pai, filhos, seja numa esfera de liderança, amor sem limites gera delinquência. A falta de correção gera um desenvolvimento pervertido, com liderados sem rumo, sem noção, sem limites, com filhos sem limites. E quando um filho não encontra limite em casa, ele vai encontrar na rua. Só que os limites da rua são cruéis. Os limites fora de casa têm uma medida diferente. Paulo. Uau. Um filho agrediu a mãe e o pai o pôs para fora de casa. Eu entendi. Ou seja, às vezes são necessárias decisões duras. Só que se você não faz, você vai perder seu filho muitas vezes. Vai na rua. Exato. Vai arrumar na rua. Não aprende dentro de casa a respeitar a própria mãe. Chega na rua, não respeita uma mulher de um cara que está ali. Às vezes paga com a vida. Não é assim? Então, vamos continuar aqui dentro do contexto. Em 1 Samuel 3, 1-3 diz assim. Olha que sério que a palavra nos traz. O menino Samuel ministrava diante do Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Olha que forte isso. Naquele dia, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Consequentemente, o sacerdote Eli também estava ficando cego nessa época. Olha que paralelo. Ele estava ficando cego nos seus olhos físicos e ao mesmo tempo ele estava cego, talvez espiritualmente. Faltavam visões, elas não eram frequentes. Versículo 2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Olha que forte isso. Algumas pessoas não estão percebendo isso, que essa lâmpada já se apagou. Isso aconteceu com Sansão. A palavra diz que ele se levantou ao ouvir que os filisteus estavam chegando, e ele não percebeu, Vitor, que a glória de Deus tinha sido dele, tinha o deixado. Que triste isso, né? Misericórdia. São pessoas que estão tão envoltas pelas correrias da vida, que nem se percebeu que a chama dele se apagou. Como? Cegueira espiritual. Às vezes está dentro da igreja, entende, pastor Manuela? Dentro da igreja. Mas não percebe que a sua lâmpada está apagada. Deus, ele acende a chama, mas cabe ao sacerdote manter a chama acesa. Se você vai no livro de Números, os sacerdotes, eles tinham a função de ir toda madrugada, todo início da manhã, e acender e manter a chama acesa. Aleluia. Então, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor.
onde se encontrava a arca de Deus. Então, a palavra nos mostra assim que naqueles dias, a visão era rara. Deus falava poucas vezes. A Escritura Sagrada mostra um cenário sombrio. A palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes, a lâmpada do Senhor se apagava. Naqueles dias havia culto, mas não tinha presença. O altar estava aceso, mas o céu estava em silêncio, diz a palavra. Deus não falava nos dias de Eli. Aquela geração sofreu um apagão espiritual. Então, com a liderança daquele sacerdote, que era um homem bom, um homem manso, um homem íntegro, mas por conta da sua missão, os seus filhos, que estavam sendo ímpios, corromperam a santidade. O texto diz que os olhos do Eli começaram a se escurecer, e Eli foi o sacerdote e juiz ao mesmo tempo. Então, ele tinha uma função dupla, mas ao mesmo tempo, estava sendo desaprovado por Deus. Líderes sem visão leva a sua geração a se corromper. Olha o que a palavra diz em Provérbios 29:18. Se corromper em vários sentidos. No sentido de perder a autodisciplina, no sentido de perder o sentido, no sentido de perder o propósito. Onde não há revelação, onde não há visão divina, o povo se desvia. Mas bem-aventurado é aquele que obedece à lei. É por isso que em nome de Jesus nós vamos trocar também a liderança do nosso país em nome de Jesus. Amém? Então, diferentemente nos dias de Salomão, a palavra diz que a glória do Senhor desceu de forma densa. No templo, quando eles adoraram, ali fazendo a inauguração do templo, a palavra fala, alguns trazem na palavra Shekinah, é como se fosse a presença densa de Deus, de forma tangível, que encheu o templo naquela época. É isso que nós temos que buscar, é isso que nós temos que nos aprofundar, em buscar, em conhecer o Senhor, em ter um relacionamento vivo, íntimo. Não basta dominar a palavra, você tem que ter relacionamento com Deus, e relacionamento com Deus se tem com vida de oração. Vida de oração e leitura da Bíblia. E é isso que Deus quer. A palavra nos mostra que o Evangelho é simples, entende? O Evangelho é simples. Relacionamento. Eu estava em Santa Catarina agora, e nós estávamos com um parceiro comercial, e ele é um homem de Deus também, um presbítero, e ele é um homem tão de Deus que ele tem uma vida de oração muito presente, e ele é daqueles que gosta de orar um monte. Aí ele comprou um monte de frente à empresa dele, e aí ele estava num propósito de oração, e ele convidou, gente, vocês querem subir lá com a gente e tal, e subimos estava o Juliano também, e mais alguns outros homens que nem eram evangélicos, mas ele chamou algumas pessoas que estavam lá, cara, vamos lá, vamos buscar a Deus, vamos orar. A gente subiu, gente, e a mata densa, fechada, e a gente começou a orar, a gente começou a buscar, a gente começou a clamar a Deus, sabe, foi algo tão gostoso, tão maravilhoso, e de repente eu tive uma experiência que eu sempre desejei ter e eu nunca tinha tido. De repente os galhos e algumas folhas secas se acenderam, e eu nunca tinha visto isso na minha vida. Parece algo muito simples, e talvez para muitos, mas e daí, o que isso importa? Isso importa a simplicidade do nosso Deus, de mostrar o seu poder, a sua manifestação de várias formas. Gente, eu fiquei tão maravilhado com aquilo, que eu falei assim, será que isso não é uma manifestação química? Aham. Eu pensei a mesma coisa. Eu pensei a mesma coisa. Foi algo tão maravilhoso, Rogerinho, tão maravilhoso, que aí depois eu fui pegando na terra assim, gente, mas parecia que tinha acendido uma luz dentro dos gravetos, da terra, da folha. Era algo incrível que eu nunca vi na minha vida. Só que a minha lógica começou, Deus, que coisa maravilhosa é essa? E eu desci com aqueles gravetos na mão. Quando eu desci do monte, eu olhei, já não tinha mais nada brilhando. Ou seja, eu precisava de ver aquilo não brilhando nem nada, para entender que era uma manifestação poderosa de Deus.
E aquele homem que nos chamou ali, nos convidou, ele já tinha tido essa experiência, assim como o Juliano também já tinha tido essa experiência, e eu nunca tinha tido. Então, quando eu vi aquilo aceso, eu achei algo tão maravilhoso, que eu também levei esse graveto para casa, não como amuleto, mas porque eu falei assim, eu quero orar, eu quero fazer isso acender novamente, eu quero novamente ter essas experiências, das mais simples ou das mais complexas, e não me importa o que alguém pode pensar, mas agora não me importa, o que me importa não é o seu julgamento, mas é o relacionamento de Deus, o que me importa verdadeiramente, aleluia, é a presença do nosso Deus, manifesta, seja de qual forma for. Então é isso que nós devemos buscar, a presença de Deus. Então todo problema, quando nós continuamos olhando sobre Eli, um homem bom, um homem íntegro, um sacerdote, Daisy, nós entendemos que era um problema de liderança, um problema de omissão, um problema de um líder que era bom no seu coração, mas ele era ruim em suas ações, em qual sentido? Da omissão. Então, a glória foi embora no tempo de Eli. Uma liderança passiva, indulgente, sem força moral. Uma liderança que teme mais as pessoas do que a Deus. Mas o que fulano vai fazer? E se fulano sair? E se fulano fizer assim? Meu irmão, se você teme mais ao homem do que a Deus, talvez você esteja invertendo os valores. Então, essa é a história de Eli, o sacerdote, o sumo sacerdote, um homem com décadas de ministério, sem pecados, sem pecados, sem escândalos, pessoal, mas com um erro fatal, a omissão, o silêncio diante do pecado que se instalou dentro da sua própria casa. Seus filhos, Rofni e Finéias, eram filhos de Belial, diz a palavra. Que forte ouvir um negócio desse. Eles tocavam nas ofertas do Senhor, consagradas, roubavam a gordura do sacrifício, profanavam a glória. Misericórdia. Então, a porta da congregação do tabernáculo tinha sacerdotes ímpios, usando a posição como plataforma de exploração. E Eli fala assim, D'Angelo, que ele sabia de tudo, mas não falava nada. Certa feita, ele chamou seus filhos para falar. Só que o erro de Eli, sabe qual foi, Isaac? Ele agiu somente com palavras e não com ações. Ele falou, filhos, eu tenho ciência de tudo que vocês estão fazendo. E ele fala da seguinte forma, quando o homem peca contra o homem, ainda há perdão para ele, mas quando o homem peca contra o Senhor, quem o ajudará? Mas a palavra fala assim que os filhos de Eli ouviram, mas não fizeram nada. Eli falou, mas não agiu. E a palavra fala que Deus permitiu, porque ele queria matar os filhos de Eli. Não porque ele era um Deus mau, mas porque a palavra fala que aquele que é repreendido, muitas vezes, e não se arrepende, e não corrige, ele é endurecido para que seja quebrado sem que haja cura. Foi o que aconteceu com Faraó. Não é porque Faraó, Deus que foi lá endureceu o coração de Faraó, simplesmente não. Faraó já tinha um coração duro. Então Deus permitiu que através da própria arrogância, através da própria dureza de Faraó, que não houvesse mais arrependimento, que ele fosse endurecido, até que tudo viesse a acontecer para se manifestar a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, Eli tinha medo de disciplinar seus filhos. Ele temeu mais os homens do que a Deus. Ele praticava a indulgência sem ver o verdadeiro arrependimento. Tio Ailson, evitava o confronto. Eli evitava o confronto. Às vezes é necessário confronto dentro da sua casa com seu esposo e com a sua esposa. Não a afronta, o confronto. Mas tem muitos homens que são omissos. A mulher é muito viril, o homem é omisso. E a casa vai perdendo todo o seu padrão, conforme a palavra. Vai se desmoronando. Às vezes a esposa também não confronta. E sofre por coisas que não deveria sofrer. Não estou falando de afrontar, estou falando de confrontar. Com amor. E não com seus achismos, mas com a palavra. Às vezes você está no ministério, você está vendo algo e você não confronta.
Amém? Então, assim ele teve a sua autoridade esvaziada, como Acabe, que tinha Jezabel e o dominava. Ninguém foi como Acabe, diz a palavra de Deus, porque Jezabel, sua esposa, o incitava para o mal. Rufini e Finéias eram sacerdotes, mas não eram homens de Deus. Sabe o que é difícil hoje, Carla? É você virar e falar assim, né, John? Não, aquele pastor ali é um homem de Deus. Meu Deus, todo pastor deveria ser homem de Deus. Mas não é. Não é verdade? Então hoje você tem que complementar. Não, aquele pastor é homem de Deus. Infelizmente. Ou felizmente, porque está se cumprindo as escrituras. Isso tem que acontecer, né? Então, quantos estão entendendo o arquétipo de Eli? Quantos estão se identificando? Não digo amém. Bom. Então, eles eram corruptos. O sacerdócio estava corrompido. E a palavra diz assim, a palavra nos mostra assim, que os filhos de Eli foram para a guerra. Quero ler aqui com vocês. A palavra, vou ler um pouquinho aqui em 1 Samuel, capítulo 4. Eu vou ler rapidinho porque os meus minutos se foram. Eu tenho 5 minutos? 5 minutos. Nessa época, os israelitas, na realidade, saíram à guerra. Nós estamos em 1 Samuel 4. Naquela época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer. E os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E intensificando o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram para o acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus os derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então entenda um cenário. As visões eram poucas. Deus quase não falava. Os filhos do sacerdote estavam corrompidos. Eles foram para a guerra, perderam a guerra. E se perguntaram: por que nós perdemos? O que aconteceu? Por que falhamos? Por que Deus falhou conosco? Aí eles falaram assim: já sei, Gisele. Vamos buscar a arca do Senhor. Nós temos um objeto santo. E eles foram buscar a arca da aliança. E a palavra diz assim: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Rofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos do acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor vieram para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessa, ai de nós. Quem nos livrará das mãos desse Deus poderoso? São os deuses que feriram os egípcios com todas as espécies de praga no deserto. Houve medo entre os filisteus. Por quê? Houve um forte grito quando a arca do Senhor chegou. Só que a presença de Deus não estava com eles. Às vezes, isso representa um arquétipo de pessoas, de povo, até de uma congregação, que ora de forma impostada, que grita, que fala. O chão da terra treme, mas os céus estão em silêncio. Às vezes, nós olhamos e vemos aqui também um arquétipo de um povo que coloca a sua fé mais em um amuleto sagrado do que no relacionamento com Deus. Esse povo, vivendo de forma desordenada, colocou a esperança deles num objeto sagrado chamado Arca da Aliança. Querem saber o que aconteceu? Sim ou não?
Amém? Então vamos ler juntos aqui. Depois de terem medo, vou continuar no versículo 9. Entre os filisteus eles disseram, versículo 9, sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel, o povo de Deus, o povo escolhido, perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus, que representava a presença, foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas até na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou, o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade, e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar, versículo 16. O homem lhe disse, acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou, o que aconteceu, meu filho? Um mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois ele era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, que morreu na batalha, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram, não se preocupe, você teve um menino, mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabod e disse, a glória de Israel se foi, porque a arca foi tomada por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Terrível. Então, a palavra fala que Eli, o sacerdote, o juiz, o homem bom, ele caiu para trás, não para frente. Quebrou o pescoço e morreu. Esse cair para trás representa também uma liderança que não foi continuada, porque a palavra sobre a família dele, Jorge, era de continuidade, mas perante aquele momento ela foi descontinuada. E nunca mais a descendência de Eli subiu no sacerdócio. Depois disso, Deus levantou Samuel, que já crescia diante de Deus e dos homens. E logo depois, veio também um outro rei, que na época era Saul, e depois veio Davi. E a glória de Deus se acendeu novamente. Então, se coloque de pé. Obrigado. Quando nós estudamos sobre a vida de Eli, sobre o arquétipo de Eli, nós temos que fazer uma avaliação na nossa vida. Sabe por quê? Eu já me vi como Eli. Não por causa dos meus filhos, porque eu não tenho filhos. Ainda, amém. Glória a Deus. Mas como um homem de Deus, que busca o Senhor, que busca a presença dEle, que ama ler a palavra, mas que muitas vezes estava sendo omisso na minha liderança. Então, o propósito de trazer esse estudo não é para que você olhe e fale assim, mas eu não. Será assim, em algum aspecto eu tenho sido como Eli? E nós estamos falando de um homem de Deus, gente. Nós não estamos falando aqui de Jezabel. Nós estamos falando de um homem que falava com Deus, um sacerdote. Então, olha para a sua vida. E pergunta, Espírito Santo de Deus, o Senhor que me sonda e me prescruta,
Vê se há em mim alguma similaridade com esse homem, no que diz respeito àquilo que fere a sua santidade. E pede a Deus para te revelar, porque às vezes você pode estar sendo omisso em alguma área da sua vida. E o nosso objetivo aqui é crescer na graça, é crescer no conhecimento, é crescer na sabedoria do Senhor. E nós iremos crescer, porque Ele nos deu a palavra para isso. Então nós cresceremos no conhecimento do Senhor. Nós cresceremos em santidade, Rogerinho. Nós cresceremos na intimidade, pastor Manuela. Nós cresceremos e nós viveremos uma vida poderosa com Deus. Uma vida onde a presença de Deus se manifestará de diferentes formas, em nome do Senhor Jesus. Onde nós viveremos milagres, onde nós visualizaremos prodígios, onde nós contaremos de maravilhas que Deus fez por meio da nossa vida. Nós não somente contaremos testemunhos de outras pessoas, nós contaremos o nosso testemunho. Nós falaremos o que Deus está fazendo, não o que Ele fez, o que Ele está fazendo através da nossa vida. E o Senhor Jesus, Ele levanta novas lideranças, Ele levanta novos tempos. A palavra fala assim, que de uma certa forma, Deus, Ele começou a falar de uma forma diferente com Moisés, mas Moisés não percebeu. E Ele feriu a rocha novamente para que ela desse água. Mas agora não era o tempo de ferir, entende? Agora era o tempo de falar a rocha. Então às vezes você é cristão, mas você começa a julgar o novo tempo que Deus está falando, e você começa mais a apontar, mas olha isso, mas olha aquilo, mas agora tem fumaça, mas agora tem luz. Não é sobre a pirotecnia, não é sobre isso, não é nada disso. Mas às vezes Deus começa a trazer uma forma nova, e você começa a querer criticar, porque você gostava da forma antiga. Meu irmão, Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus de coisas novas. Então se desprenda, desembrulha essa religiosidade e comece a aceitar o novo de Deus. Amém? Ele se renova. A misericórdia dele se renova, a graça dele é sobre nós, o favor dele é sobre a nossa vida. Então nós temos que nos alegrar na presença dele. Você tem que buscar, meu irmão, faça como Davi, não se importe com quem está do seu lado, entende, Vilma? Se você quer se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quer se dobrar, se dobre. Se você quer orar mais alto, ore mais alto. Meu irmão, se derrame na presença de Deus. A palavra ensina sim, com ordem e decência, quando estivermos aqui no corpo, quando você não estiver sozinho, mas se derrame, seja verdadeiro, seja genuíno, entrega seu coração, abra sua mente, meu irmão, se coloca diante do altar a cura, diante do altar a alegria, diante do altar tudo vem à luz, diante do altar a presença dele, ela traz o preenchimento do vazio que nenhum homem traz, que nenhum bem material pode trazer. Diante do altar, aos seus pecados eles são extirpados, julgados fora, no mar do esquecimento. Diante do altar a sua vida é reacendida no fogo do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor é simples. Ao mesmo tempo, o Senhor é tão complexo. Ninguém pode sondar a sua mente. O Senhor não pode ser compreendido pelos homens, mas o Senhor a todos compreende. Obrigado, Jesus, porque a sua glória, Deus, a sua glória foi derramada sobre nós, Pai. Deus, o Senhor deu ao homem o direito de desfrutar da sua glória, da sua presença. Obrigado porque o Senhor já habita em nós. Espírito Santo de Deus, acende as chamas que estavam apagadas, Deus, aqui hoje. Em nome de Jesus, acende as chamas que estavam apagadas, Pai. Reacende a chama, reacende o amor, reacende, Deus, o desejo pela Tua presença. Reacende, Jesus, o desejo pela intimidade, Pai. Senhor Jesus, que não sejamos como nos dias de Eli, Pai, onde a Sua glória ia se apagando, a Sua lâmpada ia se apagando. Mas, Deus, que sejamos sim, Deus, como a Tua palavra diz, onde seremos de glória em glória, onde a Tua luz brilhará, 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 assim será sobre nós até esse dia perfeito. Para o Senhor não tem finitude, para o Senhor não há limites, o Senhor é um Deus infinito, o Senhor é um Deus infinito, o Senhor é um Deus sem fim. Deus, a Sua misericórdia não tem fim, o Teu poder não tem fim, a Tua glória não tem medida com fim, ela é, Deus, infinita, Pai. Espírito Santo, nós Te louvamos, Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai.
Nós nos quebrantamos diante do Senhor, Deus. Nós trazemos o nosso coração diante da Tua palavra. Examina nosso coração, Jesus Cristo. Examina, Pai. Nos ajude contra as nossas dificuldades. Nos ajude, Senhor. Pai, nós queremos sim, Deus, viver uma vida que Te agrada. Nós queremos viver um relacionamento de intimidade. Ó Deus, de amor verdadeiro contigo, Espírito Santo de Deus. Ah, Deus, como é bom a Sua alegria sobre a nossa vida. A alegria do Senhor é verdadeiramente a nossa força. A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Eu quero chamar aqui à frente